Eu vou contar para vocês assim, o que eu imaginei falar para vocês. E imagino que eu tenho quanto tempo? Uma hora. Vocês aguentam me ouvir uma hora? Por enquanto sim. Tá bom. Então, assim, o que eu imaginei falar para vocês foi o seguinte: eu imagino que existem algumas questões centrais sobre essa coisa da experiência, né, do desenvolvimento a partir da prática, né, e para buscar o sucesso mesmo na carreira. Primeiro, uma coisa que eu acho que é importante que a gente discuta antes de qualquer coisa é a diferença entre sucesso profissional e sucesso pessoal. Acho que isso é importante para vocês. Vocês são jovens, vocês têm a vida inteira pela frente, vocês estão só começando, e esse é um assunto que nós que já passamos alguma coisa, já vivemos mais, sabemos que a gente às vezes aprende tarde demais. Então é importante começar com um preâmbulo, né, falando disso. Segundo, por que a gente deveria dar mais valor para a experiência e para a prática, ao invés de dar valor só para a teoria? E aí nós vamos explorar isso aqui um pouco. Eu vou mostrar para vocês como de fato a gente é muito teórico, ao invés de valorizar a experiência. Terceiro, eu queria falar para vocês sobre um tema que eu acho que é muito bacana, principalmente para vocês que estão começando, que é a questão dos talentos. Como é que a gente identifica os nossos talentos e por que é importante a gente pensar neles nesse momento, desde cedo. Tá? E por último, algumas dicas para vocês para inverter a pirâmide de vocês, que vocês já vão entender o que é a pirâmide. Tá? Bom, o que é sucesso para vocês? Eu vou colocar algumas palavras aqui na tela, e aí quero que vocês pensem em qual delas estaria no topo da lista, né, daquilo que vocês consideram sucesso. Tá? Alegria, independência, protagonismo, equilíbrio, dinheiro e autorrealização. Com sinceridade, o que é sucesso para vocês? Claro que é para cada um, né? Cada um aqui tem uma escolha. A menina ali riu bastante, ela deve estar lembrando de alguma coisa. O que é sucesso para você? Autorrealização. Autorrealização. O que mais? Quem tem uma opção diferente? E equilíbrio. Ok. Hã? Independência. Ok. Tudo isso junto. Tudo isso junto é muita sacanagem. Difícil, né? Ó, eu juro que eu acredito naqueles que não falaram dinheiro. Mas eu tenho quase certeza que a primeira coisa que vocês pensaram foi dinheiro. Sabe por quê? Mais ou menos, assim, a autorrealização é a gente se sentir usando todo o nosso potencial, se satisfazendo naquilo que a gente trabalha. Eu estou dizendo isso porque, assim, eu convivo com recursos humanos há 25 anos quase. E vi gerações e gerações de jovens entrarem e saírem do mercado de trabalho, pessoas experientes, né, que assumiram grandes cargos, né, e que em algum momento da carreira param e pensam, né, o que de fato me motivou a chegar até aqui. A maioria das pessoas, quando começa a vida, visa o dinheiro porque precisa pagar suas contas, precisa, né, construir um patrimônio. Então o dinheiro é uma coisa muito atraente para a gente. Eu fico feliz que vocês tenham respondido isso. Só queria que vocês refletissem se de fato o primeiro impulso não foi falar dinheiro. Estou certo ou estou errado? Vamos lá, jogo aberto. Estou certo? É muito forte o primeiro dinheiro, muito forte. Né? E a gente, nessa fase da vida, eu falei para vocês, né, é bom a gente pensar nisso porque a gente pode começar muito mal. Né? De fato, quer dizer, todas essas coisas são importantes para a gente. E se a gente tivesse que mesmo fazer uma escolha, talvez a gente devesse fazer uma escolha em cima das instâncias da vida. Tipo, uma escolha para aquilo que a gente vai buscar como sucesso. O sucesso, na verdade, é um equilíbrio, né, de tudo que representa a vida. Trabalho, família, social, pessoal. Quer dizer, tudo aquilo que a gente busca como sucesso tem a ver com todas essas instâncias. Tem a
rejeita um pouco do sucesso por causa disso, porque equilíbrio é tudo isso. Não adianta a gente ter dinheiro, não adianta o fenômeno. Tudo bem? Então, não adianta a gente ter dinheiro e não ter, por exemplo, uma família equilibrada. E eu não acho que todo mundo tem que casar e ter filhos. Mas, assim, valorizar a sua família, ter espaço, por exemplo, com os amigos, ou mesmo para cuidar da sua vida pessoal, por exemplo, até as suas coisas mais particulares, tipo espiritualidade. Então, quando a Amanda propôs o tema, que é falar de carreira, falar de desenvolvimento, da experiência, do sucesso profissional, eu acho que a gente deveria começar pensando nisso. Tudo bem, nós vamos falar aqui sobre caminhos para ter sucesso, mas o que é sucesso? Será que eu vou realmente estar feliz quando eu terminar minha jornada profissional? Não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa da Dom Cabral, conhece a Dom Cabral, Minas Gerais? Uma pesquisa da Dom Cabral de alguns anos atrás, feita por presidentes de empresas, CEOs, que alguns representam sim, o topo da carreira, para muitos de nós. A maioria dos CEOs foram entrevistados naquela ocasião na pesquisa, disseram que eram pessoas insatisfeitas e infelizes. Quem tiver interesse, depois quiser conhecer um pouco mais sobre isso, eu tenho um paper que foi escrito sobre a pesquisa. Eu posso compartilhar com vocês. A maioria dos CEOs são pessoas infelizes. E aí, assim, a gente abre os jornais, abre as revistas, etc., a gente vê um monte de gente, um monte de CEO dando um sorriso nos lábios, e a gente acha que eles são as pessoas mais felizes do mundo. E não são. Então, acho que é importante partir daqui, se a gente quiser entender tudo que eu vou falar depois. Queria plantar essa semente aqui, porque vocês são formiguinhas, vocês têm uma vida pela frente. Espero que vocês façam menos erros do que a gente tem. Bom, um consultor chamado Rancharan, um indiano, que é muito conhecido porque ele foi coach e ele é também, de alguma forma, assessor de grandes empresas do mundo todo. Ele escreveu um livro chamado Leadership Pipeline. E ele diz que na carreira da gente, a gente passa por 7 estágios de desenvolvimento. Então ele diz assim que o primeiro estágio é o estágio da autogestão. É quando a gente aprende a se autogerenciar. Então vocês, na verdade, estão nesse primeiro estágio. Vocês estão aprendendo a se autogerir. Gerenciar as suas atividades, seus estudos, depois o seu primeiro emprego, gerenciar os seus medos que vocês têm, anseios, preocupações. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio que a gente atinge na carreira é quando a gente passa de gerenciar a gente para gerenciar os outros. Normalmente é o primeiro posto de liderança que a gente ocupa. Quem está, por exemplo, na FEGESP, nas empresas juniores, que fazem parte do movimento de empresa júnior, aprende isso mais rápido, porque na verdade eles têm que assumir postos de liderança dentro de uma estrutura estudantil, porém com responsabilidades. Então, passam por esse estágio mais rápido. E isso é uma experiência inesquecível. As pessoas que assumem cargos de liderança depois de muito mais tempo, numa empresa, depois de terem uma função técnica e assumem uma função de liderança, sofrem muito mais. Mas é inesquecível, porque você passa a depender de outros para aquilo que você precisa. Não sei se vocês já devem ter vivido isso provavelmente em atividades escolares, em trabalhos escolares. Viveram ou não viveram? Você está dependendo de alguém, o cara chega lá e fala, não fiz. Mas por que você não fez? Sei lá, coisas. Sei lá, fiquei sem vontade. Já viveram isso? Dá vontade de desgarrar o cara, matar ele ali na tua frente, certo? Mas você não pode, porque o colega, porque teve problemas, ou simplesmente, sei lá, naquele dia não estava muito bem. O fato é que é inesquecível. Só que esses são os 2 primeiros estágios. Eu vou colocar todos aqui só para vocês verem como longo é isso. Depois de gerenciar os outros, a gente passa a gerenciar outros gerentes. Ou seja, pessoas que também não são executores, são pessoas que têm equipes e atingem resultados através de outras pessoas. Depois, gestão de funções, negócios, grupos de negócios, até chegar ao cargo da gestão do empreendimento, que é o final da linha de um gestor. É o último nível. Mas já diz assim que mesmo as grandes empresas, essas que a gente costuma ver nos jornais, nas revistas,
dá conta de que cada passagem dessa, daqui para cá, são 6 passagens no total, me chama de passagens. Elas deveriam ser muito mais cuidadas, deveriam ter mais atenção, porque a cada passagem existe um conjunto de aprendizado muito diferente. Liderança não é liderança igual a todo momento, em qualquer lugar. Para cada nível desse, para cada passagem, existe um conjunto de aprendizados que a gente precisa ter. A maioria, eu vou repetir, eu tenho um monte de grande empresa no portfólio da Ser Total. A gente trabalha para grandes empresas. A maioria delas nem se dá conta disso. Não se dá conta. Ainda não despertou esse problema. Por exemplo, na hora que eu passo da gestão de pessoas, técnicos, para a gestão de gerentes, ou seja, eu vou gerenciar não um técnico diretamente, mas eu vou gerenciar alguém que gerencia um técnico. Eu tenho que mudar o meu jeito de fazer as coisas. A minha forma de comunicar, de pedir, de planejar, de avaliar, muda. É um conjunto de coisas diferentes. Para a gente resumir um pouco tudo isso aqui, né, eu vou trazer aqui uma frase que eu adoro, que é do Banja, fulano que é muito importante para a gente nos modelos de liderança, nos programas de liderança. Ele foi criador de um grande modelo chamado liderança situacional. Ele diz: se você acha que você pode fazer, isso é confiança. Mas se você fizer, isso é competência. Por trás dessa frase tem basicamente aquilo que eu queria falar para vocês hoje. Nós, no mundo que a gente vive, a gente é muito cerebral. A gente é muito estimulado a pensar, acumular conhecimento, informações. Só que informação não faz as coisas. A informação é a base para a gente fazê-la. Então, muitos de nós se sentem muito capazes, muito inteligente, muito bem informado, e vocês são, de alguma forma, elite no país. Vocês estão numa grande escola, vocês estão se formando numa universidade reconhecida. Então, a gente tem uma tentação de achar que conhecimento é competência, mas não é. Conhecimento é uma pequena parte do que a gente chama de competência. Competência é um termo que surgiu, ele é antigo no nosso dicionário, mas o sentido dele não é tão antigo. Em 75, um pesquisador chamado McClellan usou o termo competência para definir uma coisa que as empresas não percebiam na hora de contratar um funcionário. Elas davam valor, por exemplo, para o diploma deles, para as notas que eles tiraram na universidade, às vezes até pelas empresas por onde eles passaram, mas elas não paravam para pensar se aquilo de fato definia o sucesso das pessoas. E aí o McClellan ele fez uma pesquisa muito simples. Ele falou assim: será que as pessoas que são selecionadas com base nesses critérios vão ter realmente sucesso? E aí ele fez a pesquisa e descobriu que não, que às vezes tinha gente que vinha de uma faculdade de segunda linha e que tinha muito mais sucesso na carreira do que um que vinha de primeira. E aí ele achou que aquilo era o santo do doido, mas falou: peraí, tem algum problema aqui. E aí ele inverteu a pesquisa. Ele pegou as pessoas de sucesso e tentou analisar por que elas tinham sucesso. E aí ele descobriu que o problema não era a formação, ou seja, aquilo que as pessoas sabiam, as escolas que elas tinham estudado e as empresas que elas tinham passado. O problema era a atitude. Hoje em dia, todas as empresas que vocês provavelmente vão passar o processo seletivo de estágio, trainees, e vão trabalhar, tem modelos que a gente chama de modelos de competências. São referenciais comportamentais para contratar funcionários e para promover funcionários e para desenvolver pessoas. Isso está difundido no mundo inteiro. Todas as grandes empresas têm modelos de competência. Não sei se vocês já tinham ouvido falar disso. É bem RH, isso é coisa que, do pessoal de RH. Mas é uma verdade. Então, se as empresas hoje contratam, sim, pelo currículo, mas também estão atentos ao comportamento, a gente tem que parar para pensar como a gente se comporta. Não sei quem leu aquele artigo. Vocês chegaram a ler o artigo que foi... Você escolheu um artigo nosso, para distribuir. Eles leram ou não? Mandei aqui inicial e depois que é o Concorde. Não sei quem leu. Alguém leu aquele artigo? Não? Não? Bom, tem um artigo lá no site da Ser Total, se vocês quiserem, a Amanda sabe qual é, que fala disso. Vocês podem pegar lá para ler. A ideia é a seguinte: se eu não conseguir mostrar que eu sou capaz de fazer coisas com aquilo que eu sei,
eu não tenho muita perspectiva. Se eu, de fato, tenho competência, é porque eu sei fazer alguma coisa com as coisas que eu sei. E aí, tudo muda. Quer dizer, a gente fica tão preocupado em aprender conhecimentos, né? Que é o primeiro estágio, né? De aprendizado, acumular conhecimentos, que eu não me dou conta que, pô, será que esse conhecimento serve para alguma coisa? Quantas coisas vocês aprenderam que não servem para nada? Quantas? Bom, o pessoal de cálculo não está aqui, né? Mas assim, log neperiano, alguém sabe para que serve? Sabe? Alguém me falou que serve para calcular a curvatura dos fios de alta tensão quando eles estão entre os postes. Eu nunca testei. Mas vocês sabem para que serve log neperiano? Eu nunca aprendi. Serve para alguma coisa? Não? Alguma velocidade de reação química? Pode ser. Mas assim, não é que eu não devo aprender, isso faz parte da história. Eu preciso aprender, porque faz parte da matemática. Se eu for ser um professor universitário, provavelmente eu vou ter que usar. Agora, existem outros conceitos, né? Do tipo, vocês em economia lidam com conceitos de equilíbrio entre demanda e oferta, por exemplo. Certo? A economia é a ciência que tenta equilibrar demandas infinitas e ofertas escassas, é isso não? Estou certo? É uma definição boa para a economia? Sim. Ok. Então, aonde eu posso aplicar isso? Como é que alguns dos conceitos que eu aprendi eu posso aplicar, sei lá, na loja de sapatos do meu tio? Será que serve para alguma coisa? A gente fala muito sobre conceitos, mas para que eles servem? Né? O segundo momento, então, dessa aprendizagem é colocar em prática. E esse é muito mais difícil. Na verdade, é como se fosse um cânion, assim, um vácuo enorme. Entre aquilo que eu sei e aquilo que eu consigo fazer com o que eu sei, tem uma grande diferença. Se eu perguntasse para vocês, quer ver até onde chega a nossa arrogância, quer ver? Vocês têm que brincar comigo. Vocês podem brincar comigo? Podem? Podem. Então, se eu perguntasse aqui, ó, gente, eu queria montar, eu estou querendo construir uma fábrica de aviões. Vocês me ajudam? Me ajudam? Ok. Então vamos lá, por onde a gente começa? Por onde começa? Quero montar uma fábrica de aviões. Por onde eu começo? Achando o local. Hã? Achando o local. Então, achando o local. Precisa ser grande? Precisa. Não, precisa ser um galpãozão grande. É isso? Boa ideia. Depois, alugar um galpão. Hã? Contratar engenheiro de que tipo? Aeronáutico. Vamos contratar uns de eletrônica também, né? Sim ou não? Sim. O que mais? Bom, mas só engenheiro vai dar para construir uma fábrica só engenheiro? Não, você viu? Hã? Vou ter que comprar equipamentos. Alguém falou para coisa lá? Conhecedores? Fornecedores, tem que descobrir fornecedores e tal. Bom, aí tem que ter um projeto, né? Tem que montar um projeto. Será que tem que aprovar em algum lugar? Tipo na ANAC? Deve ter. Os caras não iam deixar eu fazer uma avião no Brasil sem. Certo? Por que eu poderia contratar esses engenheiros tão bacanas de aeronáutica? Tem uma escola boa sobre isso? Hã? Tem o ITA. Tá. Então, daqui a pouco nós estamos com uma fábrica montada. Se deixar, e se tiver o dinheiro na mão, o cara monta a fábrica amanhã. Estou errado? Percebe até onde vai a arrogância da gente? E quando a gente faz entrevistas, por exemplo, com candidatos, eu já fui da área de recursos humanos, hoje eu tenho uma empresa de consultoria, eu não faço mais isso dessa forma. Mas quando a gente faz entrevistas com vocês, a gente pergunta, né, coisas, né, para vocês que vocês sabem, como é que vocês fariam e tal. Meu, é sensacional o que as pessoas falam. Não, porque se eu pudesse, eu faria assim, assim, assado. Eu faria. Agora você pergunta, mas você já fez? Não. Isso é o que o selecionador está atrás quando ele faz essa pergunta para você. Não, tudo bem, mas assim, alguma vez você já planejou construir algum negócio? Como é que foi? Nunca fiz. Então, a diferença entre saber e fazer é exatamente essa. A nossa arrogância leva a gente, às vezes, a imaginar que a gente é capaz de coisas que a gente não é. Mas a gente acredita que, talvez até por isso, os jovens sejam tão, assim, destemidos, né? Enfrentem dificuldades e defendam causas. Isso é bom. Agora, tem um limite para isso. E se vocês estão afim de ter uma carreira promissora e de trabalhar em grandes empresas, ou mesmo de ter um negócio, vocês, antes de se aventurar a fazer coisas que vocês imaginam que vocês são capazes, vocês têm que experimentar. E isso tem que começar o mais rápido possível. Se vocês quiserem me interromper, vocês me interrompem, tá? Aqui
aqui em cima, vocês não estão vendo, né? Mas aqui a gente está dizendo, aqui está escrito agir com alta performance, né? No coração, que é o que a gente chama de atitudes. Então, entre eu saber as coisas e conseguir colocá-las em prática, existe um universo aqui, grande, que é o universo da experimentação. Que a gente não dá valor. Eu estou afirmando para vocês, a gente não dá valor, a gente não percebe o quanto isso é importante. Eu estou falando aqui de vários autores, depois se vocês quiserem, posso listar isso, se alguém mandou um e-mail, eu posso listar as pessoas que eu citei nos livros. Mas tem um cara chamado Malcolm Gladwell, que ele é um jornalista, ele escreveu vários livros, um deles chama Outliers, Fora de Série, de alguém falando. De alguém falando. Gosto de ler os livros do Malcolm porque ele é um jornalista e ele escreve sobre pesquisas científicas. Ele passa a vida lendo pesquisas científicas e traduzindo as pesquisas científicas na linguagem nossa, dos leigos. Nesse livro, Outliers, ele procura mostrar o seguinte: o quanto o sucesso não tem nada a ver com talento. Não é uma coisa que eu não acredito totalmente, mas ele tem razão em algumas coisas. Ele traz várias histórias, várias pesquisas sobre isso. Ele diz lá, numa das passagens dos capítulos, que o que diferencia uma pessoa que atingiu alta performance do resto são 10 mil horas de treino. O filho da Márcia, né, o Manuel, o Thiago, está aprendendo a tocar violão. E outro dia ele estava calculando quanto que eram 10 mil horas para aprender a tocar bem violão. São 8 anos tocando todos os dias aos dias. Mais ou menos, 8 a 10 anos. Aí, como eu toco, né, e ele me vê tocar na banda, tem uma banda amadora e tal, fica aquela sensação de desgosto, né, porque ele já tem 24. Então ele fala: puxa vida, mas como é que eu vou aprender a tocar razoavelmente? Ele esquece que eu toco desde os 10 anos de idade. A primeira vez que eu toquei em público eu tinha 15. E de lá para cá eu passei todos esses anos, até perder todos os cabelos, tocando. Mal, mas tocando. Então assim, não é possível uma pessoa super talentosa, mas teve épocas que eu andava no violão o dia inteiro. Eu assistia violão o dia inteiro. Meu cunhado, meu irmão, né, que é cunhado do Fernando, aqui presente, conta até hoje que ele não aguentava mais ouvir as músicas que eu tocava, porque eu tocava todo dia, 10 mil horas. Então assim, isso aqui, nós estamos falando de algo que está documentado em pesquisa. Nós estamos falando de algo importante na vida. Vocês, por exemplo, na vida de vocês não percebem, mas vocês estão desde já fazendo coisas que vocês vão fazer a vida inteira. Algumas vocês não dão o valor que deveriam. Elas são muito importantes, mas vocês não dão valor. Nós, adultos, aprendemos de forma diferente das crianças. As crianças, quando chegam na escola, nós, quando fomos para a escola pela primeira vez, a gente não tinha referenciais. A gente sentou lá na carteira, a professora falou: abra um caderno, não sei o que, Paraná, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Aquilo entrou na cabeça da gente tranquilo, porque não tinha referencial. Agora, hoje em dia não. Eu estou aqui falando para vocês, e enquanto eu estou falando, vocês estão pensando em 1 milhão de coisas. Alguns devem estar pensando, sei lá, na festa de manhã, outros estão pensando na prova que vai ter na semana que vem, e outros estão aqui prestando atenção em mim, mas ao mesmo tempo que tentam acreditar em mim, tentam lutar com as ideias que vocês já têm. Então, por exemplo, quando eu falo experiência é importante, vocês vão pegar tudo que vocês já viveram para ver se tem algum sentido para vocês. Então, ensinar adultos, e a partir desse momento que vocês estão dentro dessa categoria, desculpe, vocês não são velhos nem carecas como eu, mas vocês já são adultos. Então, vocês estão lutando ao aprender com coisas que vocês já sabem. Então, o método de aprendizado é diferente. Adultos aprendem em grande parte na prática. Por exemplo, desempenhando funções, tentando e errando. Erro é importante para o aprendizado. Né? Em situações desafiadoras, por exemplo, em situações em que vocês não esperavam, vocês têm que dar uma solução, algo que vocês não conseguem escapar e vocês vão ter que sair dali com um resultado. Em projetos temporários, funções, etc. Claro que fazer curso para os chefes, né, de qualquer natureza, inclusive professores, na vida pessoal, tudo isso aqui conta, mas a experiência prática, ela é infinitamente mais útil para a gente aprender do que qualquer outra coisa. Tem alguns que dizem até que quando a gente
gente ensina, a gente aprende. Algumas escolas hoje de nível médio já usam essa estratégia com alunos. O meu filho, por exemplo, estudou numa escola em São Paulo e eles usavam isso. Eles pediam para os alunos de segundo grau ensinarem os mais novos, no ginásio, por exemplo, matemática. E era incrível como eles melhoravam em matemática, ensinando, mesmo aqueles que não eram bons em matemática. Então, como é que a gente pode aproveitar, que tipo de situação eu posso aproveitar para ter essa prática, essas 10 mil horas? Até hoje, nas empresas, a gente vê modelos de treinamento desse tipo. 70% do aprendizado está focado aqui, né? O 70% também é escondido, né? Mas está focado em treinamentos formais, que a gente chama de workshops. O programa de treinamento tem um instrutor, vai lá falando com uma galera que está assistindo como nós estamos aqui. 70% do tempo é gasto com isso, ainda hoje. Mas eles já perceberam, por exemplo, que coaching, que é uma coisa que o funcionário faz com o próprio chefe, ou um profissional contratado, que é simplesmente um bate-papo, uma conversa. O coach não vai ensinar nada para ele, mas vai ajudar ele a aprender com a sua própria experiência, representa 20%. E fazer, ou seja, colocar a pessoa na prática para cumprir aquelas atividades que ele tem que aprender, mesmo aquelas que ele não tem a menor ideia do que seja, representa só 10% da aprendizagem, dos programas, né, do esforço de treinamento. Então você imagina o quanto que as empresas jogam fora de dinheiro hoje com isso. Não adianta falar para eles são meus clientes, mas eles insistem. Por quê? Porque isso aqui é mais fácil. Lembra aquele slide que eu mostrei agora há pouco? Lá, da mãozinha, lembra disso? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, conhecimento a gente adquire rápido e é fácil de fazer. Isso aqui é fácil de fazer. Me trouxe aqui, eu venho e falo para vocês. E aí, Amanda, eu lavo as minhas mãos, eu dei o meu recado. É isso que muitas pessoas fazem. Eu fui no curso, fiz o curso. Tá, mas e daí? Né? Então, hoje, a gente já começa a ver, por exemplo, empresas que inverteram a pirâmide. E era isso que eu queria dizer para vocês quando eu falei que vocês iam inverter a pirâmide de vocês. Como inverter? Né? Muitas empresas hoje começam as atividades de treinamento, de capacitação, colocando as pessoas para fazer. Elas treinam os gerentes dela para serem capazes de ensinar enquanto a pessoa faz a atividade. Elas colocam uma pessoa atribuída em projetos em áreas que elas não conhecem. Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalhou na Shell. Lá eles têm uma estratégia que eles chamam de puxar o tapete. Eles pegam um cara, por exemplo, da área financeira e jogam ele na área comercial. Completamente oposto daquilo que o cara imaginou na vida dele. Colocam ele lá e botam uma pessoa experiente do lado dele. E diz assim, te vira negão, agora é com você. Claro que não é bem assim, eles sabem que não vão abandonar o cara lá. Mas eles fazem com que o cara leve um choque em prática. Ele tem que gerenciar uma área comercial, uma região, ou um grupo de clientes, sem nunca ter tido aquela experiência antes. Esse choque, né, da experiência faz com que as pessoas procurem algum conhecimento. Vocês, por exemplo, alguns falaram que já trabalharam, já fizeram estágio. Quem você falou que já tinha feito, né? Não faz mais. Então, o que atrapalhou foi a universidade. Mais ou menos. Mas onde você fazia o estágio? O que você fazia lá? Análise de qualidade. Tá. Se eu te perguntasse uma coisa que você aprendeu, que foi um aprendizado mesmo que você nunca mais vai esquecer. Algumas peças que saem de produção efetuando nas vezes passadas que Tá. E o que isso te fez pensar? Qual foi o aprendizado? na teoria não é bem a prática, porque na teoria fala a perfeição vai passando, na realidade você Existem outras coisas que são importantes para o cliente que não só um padrão de qualidade, às vezes, de bilionésimos, é isso? Exatamente. Por exemplo, ele estava precisando daquela peça porque ele estava com máquina parada. Então é melhor ter uma peça, mesmo que não seja um padrão exato de qualidade, do que não ter peça nenhuma, é isso? Porque essa é uma experiência que você só aprende na prática. Senão você pode, se você for se basear só pela teoria, às vezes você vai aceitar coisa que não deveria. Nos relacionamentos, você estudando 10%. Não sei se vocês já ouviram falar da Dupont. Conhecem a Dupont? Já ouviram falar de Dupont ou não? Já? O que faz a Dupont? Tudo bem, vocês não
exceção da Exalc Agronomia, uma exceção da Exalc, que faz a Dupont. Chuta. A empresa Dupont faz semente, fazem também outras coisas para a agricultura, certo? Defensivos, etc. Okay. Faz só isso? Já ouviu falar de Kevlar? Kevlar. Para que serve o Kevlar? É um material super duro, resistente e leve. Para que serve? Hã? Colete a prova de bala. É Dupont, Kevlar. Eles fazem uma infinidade de coisas. É uma empresa de inovação. A Dupont, por exemplo, trabalha com a gente na setor tal. Eles usam o nosso simulador, que é a base da competição do Global Challenge, que é uma competição que a gente organiza. Por que eles usam o simulador no desenvolvimento de futuros líderes? Quando eles nos procuraram, eles disseram assim: olha, nós temos experiência em fazer workshops de liderança comportamental, tal, treinamentos em sala de aula, mas a gente queria que eles tivessem a sensação de gerenciar uma empresa logo no começo da carreira, antes mesmo de serem líderes de fato, né? E aí eles nos procuraram para poder usar o nosso simulador para dar essa chance para esses futuros líderes. Porque uma coisa é você achar que você consegue comandar uma fábrica que tem 1.200 pessoas, que fabrica coisas as mais variadas, desde defensivos até Kevlar. A outra coisa é, na hora que você assume, você saber tudo que pode acontecer numa empresa. Né? Lidar com marketing, finanças, produção, recursos humanos, tudo junto. Será que eles sabem? Então eles pediram essa experiência aí. Eles são uma das poucas empresas que eu conheço que usa esse modelo. São poucas que valorizam a prática. Então, eu não sei se vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer para vocês e o que eu estou trazendo para vocês. Se vocês querem ter uma carreira de sucesso e seguir e ir mais longe, eu recomendaria vocês começarem o mais cedo possível fazendo isso. Quando a gente é criança, os nossos pais, né, pedem para olhar um boletim da gente. Vocês lembram disso? Não? Provavelmente vocês talvez não tenham sido 3 em inglês. Pode ter sido em história, certo? Certo? Ou não, era em inglês? Matemática. Mas imagina que o teu filho, né, quando vocês estiverem, chega com um boletim assim, sobre qual matéria você vai passar mais tempo com ele falando a respeito. Vamos lá. Sobre qual matéria vocês vão passar mais tempo falando com ele a respeito quando ele chegar com esse boletim? Hã? Isso é uma parte do. Nós vivemos numa sociedade que acredita que a gente tem que ser bom em tudo. E isso é mentira. Quando a gente é pequeno, os nossos pais veem isso, eles morrem de medo da gente chegar na maturidade, por exemplo, e não ter conseguido aprender inglês. E eles têm razão. Hoje em dia, se a gente não falar inglês, tá bom. Eu fui comprar uma Coca-Cola ali no. Como é que chama o lugar? No Calque, mas tem um negócio do lado lá, né? Que é a Associação de Alunos e Ex-Alunos, o cara já veio falando inglês comigo. Porque ele já queria me vender um curso de inglês. Ele achava que eu estava entrando ali porque eu estava atrás do curso de inglês. Não tem um cara que vende curso de inglês ali? Ali no Calque, não tem? Na salinha do lado ali? Eu cheguei na porta e pedi uma coca e ele já começou a falar inglês comigo. Quer dizer, o desespero dos pais é esse, que a gente chegue na maturidade e seja surpreendido por uma coisa desse tipo. Só que eles esquecem o seguinte, é que não tem problema nenhum de eu cobrar de um filho que ele aprenda inglês. Mas é muito antiprodutivo não passar mais tempo com ele falando de matemática, por exemplo, porque é uma matéria que ele foi muito bem. Ou seja, nós aprendemos desde pequenos, e isso vai para a vida inteira, né, que a gente deve focar naquilo que falta e não naquilo que a gente tem. Isso a gente chama de talento. Então, eu vou pedir para uma pessoa que vê a definição de talento. Aquele rapaz ali que está quietinho, ele acho que ele quer ler, levantou a mão. Pode ler. Isso. Essa definição é uma definição do Gallup, do Instituto Gallup, que foi publicado nesse livro, está aqui citado. Eles estudaram durante 30 anos a questão dos talentos. Vocês sabem quais são os talentos de vocês antes de mais nada? Tem ideia? Tem? Não. Estou falando alguma coisa complicada, não. O garoto lá do fundo, sabe quais são os seus talentos? Ou a única coisa, o único talento que você ouviu foi o cara falando, meu, você está muito lento, foi isso?
Então, a maioria de nós não sabe o que é talento. O Gallup, ele revolucionou a questão do talento, porque para a maioria de nós, talento é uma coisa que poucos têm. São pessoas assim, iluminadas que têm talento. O Gallup fez esse estudo em 30 anos e chegou à seguinte conclusão: talento é uma coisa que todo mundo tem. Sabe por quê? Porque padrões recorrentes de pensamento, sensação ou comportamento, todos temos. E, de alguma forma, qualquer padrão recorrente pode ser usado produtivamente. O lance é que um padrão recorrente é algo que eu não preciso fazer esforço. Ele está dentro de mim, ele é natural. É isso que eles dizem. Então, todos nós temos padrões recorrentes. É uma consequência da nossa constituição. Tem gente, por exemplo, que tem tique nervoso. Um tique nervoso é um padrão recorrente de comportamento. Não tem ninguém com tique aqui, não. Desculpa se tem. Não tem preconceito, foi só para demonstrar. Quem tem um tique nervoso, por exemplo, né, é meio gago, né, tem um padrão recorrente. Ele pode ser usado produtivamente ou não? Pode? Onde? Hã? Aonde? Você não vê? Bom, o cara que tem um tique assim, gozado, ele não sou gozado, mas um cara assim, gozado pode ser o quê? Pode ser um comediante. E a gente vê, às vezes, nesses programas, né, de humor na televisão, muitas pessoas que têm uma cara horrível. E por ser horrível, ele virou um grande humorista. Vocês já viram ou não? Muita gente assim. Então, o que o Gallup tenta mostrar pra gente assim, é que existem padrões que às vezes a gente não dá valor. Socialmente não se dá valor, mas ele pode ser usado produtivamente. Eles contam a história, por exemplo, de um advogado que defendeu a Microsoft no processo do governo americano contra a Microsoft. Foi um processo longo, na época que eles quiseram associar o Explorer ao Windows. Então, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas ela se tornou famosa. O cara que defendeu a Microsoft nesse processo, o cara que foi o promotor, né, que defendeu os Estados Unidos, né, que estava acusando a Microsoft, ele era um cara que tinha dislexia. Dislexia é uma disfunção que algumas pessoas têm. Ela não tem cura, existem paliativos. A pessoa troca letra, ela não consegue às vezes compreender o sentido das palavras. E para uma pessoa superar a dislexia, disléxicos, por exemplo, quando vão fazer vestibular, tem direito, se eles provarem, a usar um computador, porque eles erram na gramática. Não é que ele não saiba a regra, mas ele não consegue perceber. Então ele é permitido a ele usar um computador. Esse cara era disléxico. E dizem que, por ele ser disléxico, ele conseguiu fazer uma defesa baseada em palavras e conceitos simples, que eram os que ele conseguia gerenciar. E isso foi determinante para o sucesso dele nesse processo. Isso está documentado nesse livro. Então, o que a gente chama de talento, o que a gente imaginava de talento, está errado. Todos nós temos. Se uma pessoa é boa em matemática, muito boa, ela tem coisas que os outros não têm. Alguns de vocês, por exemplo, a gente costuma dizer que são javas, são os orientais. São muito bons em matemática, muito bons em perceber, por exemplo, detalhes ou em cálculos. Se você bota uma planilha enorme aqui, cheia de colunas e linhas, em 3 segundos ele descobre onde está o erro. Essa é uma habilidade que poucos têm. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma sensibilidade, que conseguem se relacionar e perceber emoções nas pessoas sem que elas abram a boca. Essas pessoas têm uma habilidade especial, elas têm um dom que os outros não têm. Agora, não dá para juntar todas essas coisas no mesmo lugar. E a gente às vezes joga fora. Acha que por eu não ter aquilo que o meu vizinho tem, eu sou pior que ele. Está errado. Quando a gente tem um ponto forte, quando a gente tem um talento, a gente consegue, se a gente estudar e investir nesse talento, desenvolver o que eles chamam de um ponto forte. Vou pedir para uma outra pessoa ler, vai. Vou pedir para a Lundinha ler. Desempenho estável e quase perfeito em determinada atividade. Isso. A palavra-chave aqui é desempenho estável e quase perfeito. Quando eu faço alguma coisa baseada no talento, eu atinjo um nível de performance que ninguém atinge. Eu sou insuperável. Quando eu tento me igualar a alguém
numa área que eu não tenho talento, eu sofro a vida inteira, vou gastar muito dinheiro e tempo e nunca vou conseguir chegar no mesmo nível de performance. Então, vocês, por exemplo, eu acho que na vida de vocês já perceberam que tem coisa que vocês gostam de fazer que vocês passam horas fazendo, sem esforço. Isso é exemplo que o colega do lado não consegue. E essas coisas estão em áreas diferentes, estão em áreas, não é só, estão em todas as instâncias, exatas, humanas, biológicas, em qualquer coisa. Às vezes é passar horas, por exemplo, monitorando um processo muito lento e que exige atenção aos detalhes. E às vezes é simplesmente passar horas ouvindo uma pessoa falar, como um jornalista, como um terapeuta. Então, o ponto forte da gente, ele pode ser desenvolvido a partir dos nossos talentos, desde que eu saiba quais são. O Gallup identificou 34 padrões de talento. E no livro, naquele livro que está citado lá atrás, que é Descubra Seus Pontos Fortes, vocês podem descobrir qual de vocês, porque vem uma raspadinha, você entra no site deles e faz o teste e você descobre quais são os seus talentos. Está em português, está em todas as línguas, na verdade, tá? Mas você pode fazer em português. Então, eles, dividindo os talentos, os 34 talentos, em 4 grandes colunas e áreas, a gente consegue identificar onde estão mais ou menos as nossas tendências. Eu vou mostrar as minhas. Querem ver, não? Okay. Eu fiz o teste e eu tenho. Aqui não dá para ver, né? Puxa, eu tenho input, que é uma competência ou um talento de pensamento estratégico. Eu tenho learner, eles chamam, né, de um estudioso, também como um talento. Eu tenho activator, ativação, que eles chamam, comando, e tenho também, deixa eu ver aqui, ideation, que é a ideação. Ou seja, se eu olhar para mim pelos meus talentos, eu tenho 2 problemas. Me falta construir relacionamentos e execução. Então, eu vou contar para vocês algumas coisas da minha vida. Assim. Eu sempre, às vezes, tenho ideias. Eu adoro ler. Então, adoro ler. Gosto muito de ler. Isso ajuda na minha vida como consultor. Porque eu tenho ideias novas, eu trago conceitos novos, eu estou interessado. As coisas me chamam a atenção e eu vou atrás e descubro como elas funcionam. E aí, eu tento colocar elas em prática. Eu tento trazer essa novidade, grandes ideias, para a prática. E, em geral, eu sofro demais, porque as pessoas não têm a menor ideia do que eu estou falando. De alguma forma, isso está acontecendo com vocês aqui. Só que, como essa apresentação e esses temas eu já trouxe muitas vezes para muitos grupos, eu já consegui tornar ela um pouco mais compreensível para as pessoas. Mas, às vezes, eu tenho ideias que eu demoro anos para ver realizada. Me surge uma ideia e eu sou motivado por aquela ideia, eu quero colocar em prática, e aí eu boto as pessoas, que eu tenho capacidade de influência, eu boto um monte de gente atrás daquela ideia, e às vezes ela demora anos. Uma coisa que aconteceu com a gente na Sertotal, por exemplo, foi que a gente começou a trabalhar com e-learning, com aulas virtuais, treinamento à distância, e as empresas tinham muita dificuldade em colocar aquilo em prática. Apesar de parecer muito, hoje muito comum, ainda as empresas têm muita resistência para usar aulas virtuais, fazer aulas virtuais. Tem muitas delas que não conseguem. Então, para mim, foi um aprendizado muito duro. Agora, eu entendi que se eu quiser ter sucesso, o meu sucesso vai sair dessas 2 colunas. Eu não posso, por exemplo, eu sou psicólogo de formação. Depois eu fui trabalhar em recursos humanos, fiz pós-graduação em administração, mas eu sou psicólogo. Eu não sou um bom terapeuta. Eu seria um péssimo terapeuta. Porque eu não consigo ficar parado ouvindo uma pessoa falar dos problemas dela sem influenciá-la. E isso não é um bom terapeuta. Bom terapeuta é aquele que ouve, faz perguntas, aí você tem que pensar e tal. Um porre. Eu odeio. Minha mãe é terapeuta há 30 e tantos anos, e ela chega em casa às vezes, como é que tá, mãe? Tudo bem? Eu trabalhei tanto hoje, mas o sorriso dela vai daqui até aqui. Fisicamente ela está cansada, mas emocionalmente não. Para mim é o contrário. Então, eu tenho que aprender aonde usar o meu talento. Será que vocês sabem onde usar os talentos de vocês? Me dá um talento de vocês.
Um talento. Esqueci o nome. Isadora. Um talento seu, Isadora. Você é uma pessoa prática ou é uma pessoa assim, que mais sonhadora, mais idealista? Prática. Tá. Você é daquela que bota ordem na casa? O pessoal fica, não tá na EJ, muitos planos, você fala, escuta, tá tudo muito bonito, mas falta 15 minutos para acabar a reunião, a gente não decidiu nada ainda. Sim? Ok. Então se você é assim, você deve ter muito disso, talvez muito disso. E você é daquela assim, quando a pessoa começa com mimimi, porque as pessoas aqui não me dão valor. Sim ou não? Não, vou falar, deixa pra lá, vamos para a próxima. É assim? Então, isso é um talento. Aí, é lógico que os amigos da Isadora, às vezes, ficam chateados com ela. Puxa, a Isadora é tão fria, né? Você não deu nem valor para aquilo que eu falei. Não é? Mas experimenta ter uma equipe sem uma Isadora, para você ver o que acontece. A coisa não sai do lugar, fica só no plano. Agora, vê o contrário também. Junto com a Isadora, deve ter gente assim, que é aquela que acalma. É Isadora, né? Então, tem aquela que acalma, fala, não, gente, vamos lá, estamos quentes. Aí quando essa pessoa chega, ela pergunta para todo mundo, como foi? E aí, o final de semana, e a sua mãe, está melhor? Puxa, tem ou não tem? Tem. Então, isso é ótimo, porque aquilo que a Isadora não consegue fazer, algum outro membro da equipe faz. E a equipe se torna uma equipe produtiva. Porém, eu tenho que aceitar, a Isadora também, que a gente não é assim. E que às vezes a gente pisa na bola das pessoas porque esquece delas. Eu passei muitos anos tentando me reconciliar com a minha falta de jeito com gente. Vocês podem achar estranho, eu passo minha vida com gente. Eu estou cercado de pessoas, 30, 40, 50, 100, 200, todo dia. Mas é diferente. Eu estou aqui e vocês estão aí. É diferente de eu estou com a minha equipe, por exemplo, e eu percebo que alguém estava doente há 3 dias e eu não perguntei como é que ela está hoje. Eu por muito tempo achei que eu era um carrasco. Não sou. Eu simplesmente tenho dificuldade para lidar com essas coisas. Hoje para mim é muito fácil. Eu explico para as pessoas. Eu falo, olha, Ariane, seguinte, você vai começar a trabalhar com a gente, né? Legal. Então eu sou um cara bacana, tá? Mas às vezes você vai me trazer um problema, seu, pessoal, e você vai achar que eu não ouvi o que você falou. E é verdade. Eu não ouço. Então é assim, vamos combinar. Quando você tiver um problema, se quiser mesmo que eu preste atenção, você vai ter que falar várias vezes. Tudo bem? Você não vai ficar chateado? Vai. As pessoas às vezes não entendem por que eu estou falando aquilo para elas. Depois que elas começam a trabalhar comigo, elas entendem. Porque não é que eu não dou atenção para as pessoas, eu não percebo. Simplesmente. Vocês, por exemplo, aqui, talvez os professores tragam questões estratégicas, de visão, e vocês não entendem o que ele está falando. Não é que vocês são burros. É que às vezes o talento de vocês não está ali. A capacidade de vocês não é aquela. Vocês têm outras, não aquela. Então algumas matérias são difíceis demais, outras são mais fáceis, por causa dos talentos. Vocês já tinham pensado nisso antes? Tá? A mãe de vocês não estava errada, vocês são sensacionais. Não é? Mãe que fala isso pra gente, né? Filho, você é sensacional. Não fala? A tua fala, tia, avó, né? Quem te criou. Sim ou não? A gente acha que estão fazendo isso com bondade. Então, de fato, a gente tem habilidades excepcionais. Talvez não sejam aquelas que a gente gostaria de ter, mas elas são. Meu filho, por exemplo, tem hoje 24, faz psicologia. Começou tentando fazer letras. E ele sempre reclamou assim, que ele é uma pessoa assim, super bondosa. Ele tem um monte de amigos, ele ouve todo mundo, outras pessoas gostam dele e tal. Mas ele trabalhava numa escola e ele tinha dificuldade de botar limite em algumas pessoas que eram muito duras comigo. Aí ele chegou para mim um dia e falou, pai, eu queria aprender a ser assim, dar pedido de você, porque eu tô pedindo. Eu grito mesmo, o negócio não é do meu gosto, eu saio do braço. Eu queria aprender, não consigo. Tem uma pessoa lá na escola que eu queria mesmo dar um feedback para ela. Eu falei, então por que você não dá? Não, outro dia eu tentei. Chamei ela, falei que queria conversar com ela, e aí o que você falou? A gente conversou. Essa habilidade dele, relacional. Então, isso pode ser usado para continuar. Assim como todos nós, né? Se transformar um talento em um ponto forte, simplesmente agregando conhecimento e atividades. Então, o meu talento, que é um padrão recorrente, se eu não investir nele, em adquirir conhecimentos e treinar e praticar, ele vai fazer efeito. Porque um
talento é muito forte, ele está dentro da gente e ele, assim, espontaneamente, ele se realiza. Agora, se eu, com o meu talento, investir em conhecimentos, em treinar e praticar, eu vou ter um desempenho que é inigualável, que ninguém tem. Se eu tivesse, talvez, praticado, ido a escolas e feito cursos de música, como eu tive a oportunidade de fazer, talvez hoje eu fosse um músico melhor. Porque eu sinto que eu tenho alguma habilidade. Não é que eu não tenha nenhuma. Mas eu não quis. Eu queria curtir a música. Eu queria, sabe, ficar fazendo solfejo ou aprendendo teoria musical. Eu queria tocar simplesmente. Eu queria tocar. E eu não investi. Talvez se eu tivesse feito isso, eu não fosse tão medíocre como eu sou hoje. Mas tudo bem. Me satisfaço com a música. Parem e pensem. Aonde vocês têm padrões recorrentes? Padrões recorrentes e produtivos. A dica aqui é o seguinte, vou dar uma dica. Vocês conhecem o Matrix? O filme Matrix? Já assistiram? Quem não sabe do que eu estou falando? Levanta a mão. Filme Matrix, todo mundo assistiu. Tá, lá no primeiro filme tem um negócio com um gatinho que passa 2 vezes lá na frente do cara. Um déjà vu. Né? No filme Matrix, o que significa um gatinho que passa 2 vezes? Quem se lembra? Vocês não assistiram Matrix, vocês não são tão velhos. O que é um gatinho do Matrix? Ninguém se lembra? Lá eles dizem o seguinte, que o gatinho é um erro do sistema, é um bug do sistema. Então, quando o cara vê um gatinho passar 2 vezes, é porque tem um erro no sistema, lembra disso? Não? E aí, lembra, o Matrix é o seguinte, o pessoal está todo mundo dormindo, né? E aquilo que eles estão vivendo não é uma vida, é um programa. Né? Mas é como a gente também tem programas funcionando. E na nossa vida a gente vê passar gatinhos várias vezes, ou seja, coisas que se repetem na nossa vida, sempre. E a gente não entende por que elas se repetem. Problemas, por exemplo, que se repetem na nossa vida. E a gente reclama. Tem pessoas, né, amigas descasadas, né, solteiras, falam, já apresenta um amigo seu. Por exemplo, mas por quê? Porque eu só namoro cafajeste. Aí eu falo, não vou apresentar mais. Porque se eu apresentar um amigo meu, ele vai virar cafajeste também. Ou seja, o problema dela é com ela, não é com nós, com os homens que ela namora, né? Ela só namora cafajeste, é que ela transforma todos em cafajeste, escolhe só cafajeste. Esses são os gatinhos. Na nossa vida a gente tem gatinhos. Coisas que se repetiram na vida de vocês. E às vezes elas se repetem e são coisas muito boas, que eu chamo de momentos mágicos. A coisa aconteceu e se você parar para pensar e anotar, você vai ver que aqueles momentos foram especiais, porque você teve um desempenho excepcional, você gostou do que você fez, foi um tempo que você curtiu, que não foi pesado para você, todo mundo elogiou, e tem outros momentos em que as coisas se repetem e elas são muito ruins. Ou seja, então, de um lado você tem momentos em que você está usando os seus talentos, de outro você está usando ou está tentando desenvolver uma área que você não tem talento, ou simplesmente o teu talento está te levando, né, a cometer erros sistematicamente. Uma pessoa que é muito sincera, muito direta, como a Isadora, eu não, só a Isadora. Por exemplo, ela deve ter na história dela, só ela, eu não, problemas assim de relacionamento, porque ela foi muito dura, foi muito sincera, certo, Isadora? Então, isso é um talento da Isadora, ela ser objetiva, mas isso cria problemas para ela no relacionamento. Gatinho do Matrix. Por quê? Porque falta talento? Não, ao contrário. É porque ela está usando o talento dela de um jeito errado. Ou está usando o talento que ela não deveria. Mas de qualquer maneira, isso se repete na tua vida. Se repete? Ok. Então, se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, vocês já estão ligados no gatinho do Matrix. Coisas que se repetem. Esse é o primeiro caminho mais fácil para você identificar onde estão os seus talentos. É por aí. Se você começar a prestar atenção, você vai ver por que o gatinho passou várias vezes. Não é o mundo que está errado. É a gente que não está percebendo o que está acontecendo ali. Tudo bem até aqui? Sim? Estou muito fora do horário? Não. Está tudo bem? Tudo bem. Tá? A chave para o sucesso, então, se a gente for voltar lá na proposta dessa apresentação para vocês, é a gente usar aquilo que a gente faz de melhor todos os dias. Se vocês conseguirem identificar quais são os padrões que são naturais em vocês e descobrirem formas de usar esses padrões todos os dias, vocês primeiro estão pondo tempo nas 10 mil horas. Vocês
estão investindo naquilo que vocês fazem melhor e aquilo vai ficando melhor a cada dia. 2, vocês vão ser pessoas mais felizes, vocês vão ter mais energia para fazer as outras coisas que vocês não são tão bons, tipo inglês. E quando a gente tenta ser o que a gente não é, a gente não tem energia, a gente se sente mal, se sente incompetente. E é só um desperdício. A gente deveria olhar para o que a gente é bom e fazer todo dia, pelo menos um pouco, aquilo que a gente é bom. Se é conversar com pessoas, reservar um pedaço do dia para fazer isso. E não parar de olhar a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é melhor que a nossa. Todos nós temos um talento. A gente descobre qual é, coloca em prática todo dia e aí a gente desenvolve isso ao longo da vida, de formas diferentes e em funções diferentes. Eu vou dar algumas dicas finais aqui para vocês, tá? Primeiro, não há Google Maps para a vida, infelizmente. Então, eu gostaria de dar para vocês uma regra geral, universal. Ela não existe. Os caminhos na vida, eles são erráticos. Às vezes a gente melhora, piora, evolui, cai e tal. Não é uma regra, né? Mas ainda assim é bom. Se a gente realmente tivesse entrado e começar a prestar atenção na gente mesmo, naquilo que acontece na gente. Fala, que está preocupado com você, alguma coisa. Ou vocês são parecidos, acho que vocês se devem bem. Como amigos, parceiros, sócios. 2, eu coloquei aí prateria, mas não pratoria. A pratoria é a prática com a teoria. Parem de teorizar e façam. Ao invés de ficar pensando 1 milhão de vezes nas coisas, tentem colocar em prática e testar aquilo que vocês aprendem. Na faculdade, na vida, todos os dias. Claro que para alguns, o teorizar, o pensamento estratégico, a inovação, ela nasce no cérebro. Então é natural que a gente faça isso, é espontâneo. Mas não tentem viver só as ideias. Coloquem em prática, testem as ideias, façam e errem. Faz parte da vida, né? Se você fizer direitinho, você vai ver que o erro não te prejudicou mais do que ele te ajudou. Fica atento aos gatinhos do Matrix. Todos nós temos. As repetições da nossa vida são boas. A gente olha, aprende padrões, sabe onde, começa a ter ideia de onde a gente pode ter sucesso. Registrar os momentos mágicos. Lembrem dos momentos mágicos, anotem os momentos mágicos e pensem neles. A gente não se dá conta, aquele trabalho, eu passei uma noite inteira fazendo, parecia que eu não estava com sono, eu adorei fazer aquilo, adorei. O que aconteceu naquele dia? O tema? Foi a maneira com que você se envolveu com aquilo, né? Foram as pessoas que estavam com você, né? A atividade que me coube naquele trabalho, que me motivou, o que exatamente me fez passar uma noite inteira sem dormir, com a maior vontade de terminar aquele trabalho. Isso é importante, momentos mágicos. Tenho ouvido aos chatos. Os chatos são aqueles caras que vêm, pessoas de qualquer idade, homens ou mulheres, amigos ou não, que falam pra gente coisas que a gente não gostaria de ouvir. É duro, mas os chatos, às vezes, só às vezes, têm razão. E a gente não quer ouvir. Os chatos, às vezes, dão pra gente uma dica que abre a nossa mente para aquilo que é o nosso talento, o nosso melhor futuro. Só que como eles são chatos, a gente acha pelo menos, né? A gente joga fora o que eles dizem. Está errado. Ouça o que eles dizem. Avalie o que eles dizem. Pense que pode ser diferente. A gente tem desvios de percepção. Tem o Mestre Yoda. Esse é outro filme. O Mestre Yoda, vocês conhecem, não? Conhecem? Ele também teve recentemente, né? O Mestre Yoda do Jornada das Estrelas, do Guerra das Estrelas. Mestre Yoda, pessoas mais velhas que vocês respeitam. Não precisa acreditar em tudo que os velhos falam, porque na maioria das vezes a gente está errado. Não serve para vocês. Mas alguns velhos, são pessoas que a gente confia, acredita, que a gente gosta, podem dar para a gente, vamos dizer assim, aquela dica que falta, que a gente precisa da prática. Hoje as empresas reclamam muito que os jovens são muito arrogantes. Não sei se vocês já ouviram isso. A maioria das empresas hoje, em programas de estágio, trainee, sofrem, reclamam, porque a rotatividade é grande, os mais velhos, os tiozões, né, os diretores, gerentes e tal, não conseguem conviver com a nova geração. Eles chamam de geração Y,
importa a letra, tá? Mas são vocês. Né? Dizem que os jovens são arrogantes. Na verdade, os jovens sempre foram arrogantes, desde que o mundo é mundo. Só que hoje vocês têm um poder maior na toda a tecnologia e etc. Existe um avanço, né, que proporcionou para vocês um veículo de aprendizado que não são os velhos. E talvez isso crie na gente, né, nos mais jovens, na gente, olha, você, né, essa sensação de que vocês podem tudo, que vocês são capazes de tudo. Sim, vocês podem muita coisa, porque vocês têm tudo que a gente teve e vão ter mais um futuro pela frente. Então vocês têm que ser melhores que a gente, claro. Agora, vocês não sabem. A experiência prática das pessoas que estão ali, que viveram anos naquilo, que sofreram com os erros, são importantes para vocês. Então, escolham o mestre Yoda de vocês. Não precisa ser todo religioso. Escolham aqueles com quem vocês se dão melhor. E troquem experiências com eles. Eles podem evitar que vocês comecem, ajudar vocês a evitar grandes erros. E perder grandes oportunidades também. E acreditar que vocês são únicos, né? Não existe nada igual a vocês. E só para terminar, né, lembrar, né, que a gente na Central organiza a competição Global Challenge, né, que é uma competição de estratégia e gestão que está em 40 países, hoje tem 30 anos de história, da qual todas as EJs, né, são nossas parceiras, né, e são nossas divulgadoras. É uma competição baseada no simulador, onde vocês, os participantes, né, assumem a direção de uma empresa que já existe, tem uma história, e vocês analisam o passado dela. É uma competição bastante exigente em termos de análise de relatórios, cai muito bem para um público como vocês, assim, na área de vocês. E as equipes, porque a participação é em equipe, tem que se organizar e tomar decisões em 4 áreas: marketing, finanças, produção e recursos humanos. A competição dura basicamente no segundo semestre, as inscrições estão abertas, né, a partir de agora, vão até julho, e a gente, quer dizer, no final do ano, tem uma final nacional que acontece em São Paulo, presencial, dura um dia, e a equipe vencedora ganha R$8 mil. E lógico, representa o Brasil na final internacional, que acontece no ano seguinte em algum país do mundo, onde a gente tem a competição rolando. Esse ano, por exemplo, a gente está indo agora em abril com a equipe que venceu o ano passado para Bucareste, na Romênia, mas já foi em outros lugares, já foi na Ucrânia, já foi na Rússia, já foi em Macau, todo ano é um lugar diferente. E o vencedor mundial ganha R$8 mil. Essa é uma bela experiência, se a gente estiver falando, por exemplo, de aprendizados, um aprendizado global, competências humanas mais técnicas, porque vocês vão ter que atuar em equipe, vão ter que se organizar para tomar decisões, vão ter que aprender coisas novas que vocês nunca viram, e se tudo der certo, né, vão ter que administrar a ansiedade para participar da final internacional. Então, vocês estão todos convidados. Eu já tinha dito para a Amanda, né, vocês que são de Manjota têm a participação garantida na edição desse ano. Nem todos os alunos do Brasil têm esse privilégio. Muitos deles se inscrevem, a inscrição é gratuita, mas ficam esperando um patrocínio de uma empresa para poder participar. E vocês, como fazem parte do MJ, que é quase federado, né, da FEGESP, têm a participação garantida, não precisam se preocupar. Esse é o endereço para fazer a inscrição. Eu vou passar a apresentação depois em PDF para vocês, se vocês quiserem, né, para distribuir para eles. Quem quiser, peça para a Amanda da apresentação. Foi bom para vocês? Sim? Ajudou a pensar um pouco nesse assunto? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quantos anos eu tenho? Não respondo. Alguém tem? Não?